Boa noite, pessoal. Hoje é um dia de muita felicidade para a gente aqui da Clínica STIP, aqui do pós-operatório Blumenau. É um dia em que a gente inicia um projeto novo, que é o nosso podcast Pós-Op, né, Jana? Isso aí, muito boa noite. Um projeto que a gente tirou do papel, até que enfim, que já vinha desde o ano passado sendo conversado, né? A gente conseguiu agora tirar do papel. A gente queria começar com alguns agradecimentos, né? Agradecer ao Christian, que cuida das nossas redes sociais aqui, do pós-operatório Blumenau e da Clínica STIP. Agradecer o Abel e o Daniel, da Boeing Media, pela acolhida, por todo o suporte aqui. Tô me sentindo chique com tudo isso. Gente, vocês não têm noção do aparato do negócio aqui? E a Jana me fez vir agora para frente da câmera, né? Eu sempre estava dando suporte por trás das câmeras e agora ela me colocou desse lado aqui para dar um suporte, para me intrometer um pouquinho no meio da conversa, né? Eu que cuido da parte mais burocrática, da parte do pós-operatório. Mas então a nossa ideia é todo mês trazer um profissional aqui para conversar conosco sobre assuntos que envolvem o pós-operatório, que envolve a reabilitação pós-operatória, né? Então esse podcast é para você que é curioso sobre o tema, que vai fazer uma cirurgia plástica, já fez uma cirurgia plástica, né? Para você cirurgião plástico, é para você fisioterapeuta que trabalha com pós-operatório também, se sentir à vontade, né? Para também através das nossas redes sociais. Agora a gente está ao vivo aqui nas nossas redes. Muito bem, então quem está aí pelo pós-operatório, por favor, deem um oizinho, conversem conosco, que vai ser bem importante. Pri, fala aí também para os teus seguidores. Vocês podem mandar perguntas que a gente não vai responder hoje, mas a gente responde em outro momento. Isso aí. Então agora eu queria deixar primeiro, né, a doutora Janaína Stipp falar um pouquinho sobre o que vai acontecer nesses episódios do pós-op. Muito boa noite, né, a todos que estão aqui. A Priscila, muito obrigada, né, por aceitar o convite sempre, né, nesses convites desafiadores meus, né. Obrigada de coração. Aos convidados de casa, né, que eu sempre falo que são os meus convidados especiais. A ideia desse podcast, né, veio com a intenção de a gente informar, cada vez mais a gente informar o paciente, né? E é isso, a ideia é trazermos profissionais de diversas áreas para falar sobre cirurgia plástica, para falar sobre reabilitação pós-operatória e para principalmente conscientizar o paciente, né? De que não é simplesmente agendar uma cirurgia, de que não é simplesmente olhar as redes sociais, né? Então, essa semana, inclusive, eu estava conversando com uma das médicas que eu atendo e nós estávamos falando sobre isso, né? Que a gente tem que ter cada vez mais a intenção de informar o paciente, né? E não apenas de fazer marketing, né? Embora ele seja produtivo, ele seja importante, mas é a forma de fazer. E essa é a ideia desse podcast, é justamente informar, é trazer informação de relevância, de qualidade, né? E a gente vai começar, então, falando com essa queridíssima Priscila Casagrande. Eu vou deixar ela se apresentar, né? Quem sou eu para te apresentar? Vou deixar ela se apresentar e já engata aí, Pri, e fala a respeito do teu currículo, da tua trajetória, da tua experiência profissional. Quem é a Priscila? Para a gente te conhecer um pouquinho e o pessoal de casa também saber quem tu és. Queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz de poder estrear o podcast junto com vocês, né? E quem é a Priscila? Bom, eu sou psicóloga, me formei em 2012 na Uniaselv. 2 anos depois eu estava fazendo minha formação internacional em coaching. 1 ano depois eu estava fazendo especialização em orientação profissional de carreira e preparação para aposentadoria. Então todo o início da minha carreira foi muito avaliação de perfil, toda essa parte mais de RH e tudo mais. Mas desde o início da faculdade eu já trabalhei dentro da psicologia, né? Sempre fui muito curiosa por essa parte. Em 2018 meu filho nasceu.
E quando ele nasceu, eu falei, bom, agora não tem mais brincadeira, né? Agora vamos aceitar que é psicanálise que eu gosto mesmo e vamos para a clínica. E aí eu iniciei a minha pós em psicanálise e laço social e desde então trabalho na clínica, né? E tenho atendido desde as questões de carreira e tudo mais. Já atendi a empresas grandes antes. E agora eu tô mais nessa questão mais clínica mesmo, né? Enfim, de tudo que acomete o ser humano, assim, né? Muito bom. E aí, conversando e falando sobre isso, sobre experiência, sobre carreira, sobre currículo, né? Eu já vou engatar aí a primeira pergunta e o Paulo vai, né? Você conhece o Paulo vai fazendo no meio, né? O Paulo vai entrar no meio aí, porque eu sei que ele fica com a cabeça borbulhando ali de questionamento. Então, a minha primeira pergunta é essa, né? Como eu, paciente, consigo identificar e estabelecer quem vai ser o profissional que vai me acompanhar no momento cirúrgico, né? E aí, a gente pode até deixar de lado a questão cirúrgica e a gente pode pensar em tudo, né? Como eu vou escolher o profissional que vai estar comigo, seja para acolher num momento delicado da minha vida em que eu preciso, seja no momento de doença, seja no momento de uma cirurgia, né? Hoje a gente percebe que as pessoas têm cada vez mais buscado esses profissionais através das redes sociais, né? Não acho isso ruim, né? Mas a questão é, será que essa é a única via? Será que é o número de seguidores que faz com que esse profissional seja o profissional que vai me atender? Né? Então, falando dessa questão toda aí de currículo, de experiência, como que a psicologia vê isso hoje? O que tu podes nos falar, assim, o que é o correto, né? Se é que é essa palavra, mas o que é o melhor para o paciente quando ele vai buscar um profissional? Uhum. Te escutando, eu lembro, né, de quando eu trabalhava ainda mais com consultoria do que a gente trabalha hoje, e quando a gente ia para uma empresa grande, né, eles sempre perguntavam quais foram as outras empresas que vocês já atenderam. Então, era muito importante essa questão, né, de onde tu vens, né, como que tu vai me atender, que tipo de demanda tu conhece, né, então tu tinha que, de certa forma, provar que tu tinha know-how, que tu tinha competência para fazer aquilo que tu estava te propondo. Com as redes sociais, você tem a possibilidade de ludibriar um pouco isso, né? Então fica um pouco complicado para o paciente quando ele fica muito apegado a só o que ele está vendo ali, porque aí você fica, então se ele tem um número de seguidores grande, se ele tem bastante comentário, então quer dizer que ele tem credibilidade, esse profissional tem. E na verdade o que a gente deveria buscar é indicações, né? É buscar, qual é a tua experiência de fato, por onde tu esteve, como que tu construiu tua carreira, porque carreira é construção, né? Então, de ir buscar um pouco mais a fundo questões reais, quem foram os pacientes que foram atendidos por esse profissional, né? Te dá uma segurança maior, sabe? Do que só, né, uma rede social qualquer. Eu vou até além, não só buscar profissionais, pacientes daquele cirurgião ou daquele profissional, né? Não falando só sobre o cirurgião, mas sim que profissionais que no bastidor também atendem, no caso de uma cirurgia plástica, né? Voltando aqui para o nosso, né? Mas a fisioterapeuta atende pacientes, né? Tu tem a equipe de enfermagem, tu tem outros profissionais que fazem parte e que às vezes tu conhece, né? Tu tá dentro de um espaço, tá dentro, né? Aqui a gente tem, na clínica a gente trabalha com vários ramos, né? Treinamento funcional, pilates. E muitas vezes as pessoas vêm perguntar, né? Você está tendo em pós-operatório? Assim, eu quero fazer uma cirurgia plástica. O que eu devo buscar, né? O que esse cirurgião precisa ter, né? Então, acho que a gente tem outros meios também de escolher esse cirurgião, de escolher esse profissional que vai realizar a nossa cirurgia, né? Eu fico... Né, assim, eu acabo tendo essa experiência diária com o paciente, né? Porque eu tô ali atendendo e conversando, e enfim. Muito mais do que o cirurgião, muito mais do que qualquer outro profissional, o fisioterapeuta tá muito próximo desse paciente, né? E uma coisa que me chocou
de uns anos para cá, e por isso que eu quis fazer essa pergunta, Pri, é justamente isso, assim, a credibilidade que esse número de seguidores e que talvez essa ilusão que a rede social, porque é o que eu falo assim, ninguém vai colocar aqui na rede social uma coisa ruim. Exato. Né? Ninguém vai colocar assim, olha, eu fiz e não deu certo. Eu nunca vi ninguém expor isso, né? Então, eu acho que a rede social, ela é realmente muito positiva, mas assim, me espanta hoje de as pessoas não buscarem essas outras informações, né? E aí, muitas vezes eu fico me questionando como que aquela rede social, enfim, tem tanto poder, assim, como ela influencia de uma forma tão gritante na escolha do paciente. Eu já cheguei a atender paciente que ele não sabia que aquele profissional que tinha atendido ele, que tinha realizado a cirurgia, por exemplo, não era o profissional que ele achava que era. Depois ele chegou pra mim e falou assim, mas não era bem isso, eu tava procurando uma outra especialidade. E aí tu fez uma cirurgia, quer dizer, né, linka com tudo isso que a gente falou, assim, tu não sabe nem quem é a equipe, tu não sabe quem vai cuidar, tu não busca te informar, né? E aí eu fico pensando assim, como vocês psicólogos dão conta do processo todo, né, de informar esse paciente, e aí entra uma outra situação, né, que aí é uma novidade que daqui a pouco vai acontecer aí. Mas é isso, né? A questão da psicologia inserida no processo da cirurgia plástica. Eu brinco, né? A gente, dentro da fisioterapia ali com algumas colegas, eu brinco com uma historinha assim, eu falo. Antes de fazer uma cirurgia, o paciente deveria ser tipo corredor, assim, a clínica. Né? O paciente passa pelo nutricionista, passa pelo educador físico, passa pelo fisioterapeuta, pelo psicólogo e por último ele chega no médico ou no cirurgião, né? Porque hoje nós temos outras especialidades operando também. Então, assim, porque, né, a gente acaba atropelando muitas vezes as fases, né? E aí é onde eu sinto falta da psicologia, né? Porque muitas vezes eu brinco, eu sou psicóloga sem ter a minha formação, né? Então, e eu sinto essa falta da psicologia estar muito presente. Por isso que eu quis trazer a psicologia em primeiro, assim, pro primeiro episódio, porque eu acredito muito nessa importância, né? Desse esclarecimento que vocês podem fornecer pro paciente. Uhum. Porque entra muito na questão de questionar, né? Não só de por que esse profissional, mas por que você tá buscando isso nesse momento, né? Então, como que tu tá? Porque vai influenciar o como que tu tá, porque tu tá buscando aquela cirurgia naquele momento, né? Te causa algum dano, te causa algum sofrimento, ou é mais uma demanda que tu quer atender que tu nem tem certeza, mas tu tá apostando que aquilo vai te trazer felicidade, né? Então, a gente vive numa sociedade consumista, né? Numa sociedade que te vende felicidade através da beleza, né? Em primeiro lugar. E aí você entende que se você tiver mais bonito e mais bonita, você será mais feliz. Como se fosse um produto comprado. E não é, né? E dentro da psicologia, o que a gente vai buscar fazer é te questionar um pouco. Não é nem dizer não faça, mas o que você está esperando? O que você está esperando é isso mesmo que você vai encontrar? Porque senão fica assim... Você idealizou, você sonhou com aquilo e quando você receber não era nada daquilo ali que tu estava buscando, né? Então, para evitar uma possível frustração de algo que talvez seja irreversível, né? A psicologia vai te fazer pensar e até nessa questão, assim, da equipe. Como é que tu se sente com essa equipe? Exato. O que tu conhece dessa equipe? Porque é importante tudo isso, né? Tu confia, né? Por que tu confia, sabe? Então, de novo, não é te dizer não, mas assim, te questiona. Né? Não aceita uma verdade sem questionar, né? Porque é o teu corpo, é você que tem que ser sujeito das tuas escolhas. Né? Isso é importante, inclusive, pro cirurgião. Porque quando ele quando ele cria expectativa numa pessoa que não está preparada para receber aquilo, e ela, depois que ela passa pelo processo, ela não encontra aquilo que ela busca, ou que ela achava que ela ia encontrar lá, o que ela precisava para a vida dela, isso também é negativo para o cirurgião, né? Porque ela vai falar sobre isso. E pode ser que ela não entenda que aquilo era, né? Que o resultado era aquele, dela, né? Mas que ela não ficou feliz, né? Então, e aí acontece uma situação, tipo, o cirurgião não fez um bom trabalho. Isso. Então, a equipe do cirurgião não trabalhou como deveria trabalhar. Ele não, não é porque ele não fez a técnica como tinha que ser feito, é porque ele não atingiu a minha expectativa. Exato. Né? Então é ruim para o próprio cirurgião, né? Ele vai ter o
o ganho financeiro daquela cirurgia, mas ele pode, através daquela paciente, ter uma propaganda negativa depois, né, que na verdade nem deveria ser, não é culpa dele aquela situação. Né? Então, quem sabe a gente preparar essa paciente, muitas vezes ela até tem indicação de fazer aquela cirurgia, ela pode realizar, mas preparar ela também psicologicamente para esse processo. Né, é que eu acho que quando a pessoa sabe nomear o que ela quer, né? Então, por exemplo, uma rinoplastia, né? Priscila, como já aconteceu na clínica. Priscila, eu não consigo me olhar no espelho. Priscila, eu não faço foto. Priscila, se eu tô de lado e me olham e tem alguém rindo, eu tô achando que estão rindo da minha cara, né? Então, assim, é uma questão de sofrimento em que o que ela quer? Ela quer um nariz que fique mais bonito no rosto dela. Então, ela sabe dar um nome pra expectativa. Fica mais fácil de atender. Agora, quando você diz, eu quero ser mais feliz, eu quero me sentir melhor, eu quero ter minha autoestima mais elevada, é muito subjetivo, isso é muito de cada um. E aí é bem fácil de se frustrar, porque tu nem sabe o que você tá buscando, né? É muito engraçado, a Jana, um tempo atrás, estava fazendo uma consulta pré-operatória online, e eu estava escutando essa consulta, por acaso, e era de uma paciente... Mentira, tu estava atrás da porta, só querendo escutar a minha consulta pré-operatória. E era uma paciente nova, enfim, ela tinha até menos de 18 anos, se eu não me engano, né? Mas eu escutando aquela paciente falar, ela estava tão decidida daquilo que ela queria fazer, era uma rinoplastia, né? E ela falava que desde muito pequena, ela já tinha decidido que ela iria fazer uma rinoplastia. Porque aquilo incomodava ela desde os seus 10, 11 anos, assim. E aí, tanto quando terminou a consulta, eu falei para a Jana, essa pessoa, ela sabe, ela tem só 17 anos, ela sabe muito que ela quer aquilo ali. Porque às vezes a gente escuta, chega na cirurgia, na consulta pré-operatória, e tu vê que aquele paciente, às vezes ele tá na onda, às vezes ele tá ali, né, beleza, acho que é bacana, acho que é legal fazer. Mas tem aquele paciente que é decidido, né, sabe? Não, e essa paciente me chamou a atenção, 17 anos ela era muito decidida. Aí eu falei, não, essa daí não precisa fazer nada, ela sabe o que ela quer e tá tudo certo. Ela já pesquisou, ela sabia como é que funcionava, como é que era o pós-operatório, como é que era o corte, como é que tirava, ela sabia tudo já sobre a cirurgia. Muito bem. Tu quer fazer a gentileza lá de servir pra gente? Sim, enquanto pergunta pra ela. Enquanto eu pergunto. Estamos chiques hoje aqui, com todo um aparato aqui, o pessoal por trás, eu nem viro muito, né? Uma comidinha, uma bebidinha, é isso aí. Tá, vamos para a próxima pergunta então. Essa pergunta eu pensei muito nessa pergunta porque eu vejo isso. Eu acho que é algo que às vezes o paciente nem percebe, mas eu visualizo, né? Então o paciente ele chega para mim muitas vezes no pré-operatório, né? Na maioria das vezes no pré-operatório. E aí a gente conversa, eu normalmente já falo um pouco de como vai ser esse processo da cirurgia, eu tento mostrar para ele uma realidade de o que ele vai passar, quais são as etapas que ele vai passar. Né? E aí eu percebo que o paciente está preocupado com 1000 coisas. Então, assim, ele está preocupado em organizar tudo. Organizar a casa, com quem o filho vai ficar, o marido vai jantar o quê, eu já vou deixar tudo prontinho, né? Eu vou pedir para minha secretária do lar deixar a comidinha já, a sopa congelada, organizada, o cachorro vai ficar no hotelzinho porque não pode dar nada. Então, assim, né? Acaba pensando, aquele checklist, assim, pensando em todos os detalhes. E aí eu vejo uma situação, um item, digamos assim, se é que a gente pode falar assim, muito importante que não é levado em conta, que não é falado, que é a questão da saúde mental, do emocional. Né? Normalmente esse paciente, ele prepara tudo, ele organiza tudo, mas ele fica. Né? Tipo, ele não se prepara emocionalmente para o processo, para a cirurgia em si. Né? E aí a minha pergunta é, como me preparar? Como eu, paciente, preciso me organizar mentalmente para esse processo que vai acontecer? Eu acho que eu entendo, né, que o primeiro passo é, primeiro, se tu sabe nomear o que tu quer, né? E o segundo é de buscar um profissional que possa te passar o que vai acontecer. Então, por exemplo, na Alcance, quando a gente faz uma avaliação psicológica, né, de um paciente que busca uma avaliação para cirurgia, a gente tem o cuidado de fazer o antes, o durante e o depois. E de poder explicar, olha, nesse processo, isso aqui pode acontecer, isso aqui pode acontecer, isso daqui também tem chance de acontecer. Por quê? Porque se tu tá na metade do processo e algo acontece que tu não esperava, tu te desespera. Né? Tu sai do teu eixo, porque o que faz com que o ser humano ele fique aflito, né? Do desconhecido. Então eu não sei o que está acontecendo, então algo deu errado,
né? Então, tu precisas conhecer o processo que tu vai passar para que tu se sinta seguro, né? Então, é super importante que se busque um acompanhamento psicológico, né? Justamente até para te dizer, olha, talvez, por exemplo, né? Quando a gente faz aplicação de testes, olha, o teu índice de impulsividade está um pouquinho alto, né? Será que a gente pode falar disso antes de tu decidir, né? Fazer tua cirurgia? Ou, como já aconteceu, olha, tem um índice de depressão aqui que a gente precisa levar em consideração, né? Porque depois no teu pós-operatório isso pode voltar com muito mais força. Porque no pós-operatório tem a questão de como que tu te enxerga a partir de agora, né? Então é super importante que essa pessoa esteja bem consigo mesma. Claro, ela tem um sofrimento ali, por isso que ela tá buscando uma cirurgia, mas que ela esteja bem. Ah, Pri, eu não tô. Então é importante que ela busque um apoio psicológico, mesmo que seja pontual. Eu quero para essa cirurgia, né? Para que ela entenda tudo o que vai acontecer e saiba que o processo até chegar no resultado final pode ser um pouquinho doloroso. E é bem interessante isso, porque a gente percebe que quando o paciente ele está mentalmente melhor, tu me corrige se eu estiver falando termos errados, que não é minha área, né? Mas a gente percebe que ele está muito melhor, que flui melhor o processo do pós-operatório, né? Que não dói tanto, que é um paciente que por mais que tenha uma certa mobilidade um pouquinho deficiente no começo, que é esperado e normal, porque eu tô com cinta, porque eu tô inchada, né? Mas pra ele tá tudo bem aquilo ali, ele tá passando por aquilo ali, porque eu acho que mentalmente ele se preparou pra isso, né? Do que exatamente o que tu falou, assim, às vezes a pessoa ela já está num processo que não tá legal, né? Que a cabeça não tá bacana, e aí aquele momento do pós-operatório, que nem sempre é maravilhoso, porque sim, tem uma fase que não é maravilhosa, fica muito pior, fica muito exacerbado. É aquele paciente que sente dor por qualquer coisa, ele respirou diferente, dói, né? Ele não teve o acolhimento ali, o marido falou diferente um pouquinho, meu Deus do céu, né? Então a gente percebe isso na prática, né? O quanto isso realmente influencia, né? De forma positiva ou negativa, o processo em si de reabilitação, né? E no final das contas vai influenciar no resultado. Né? Porque eu até estava atendendo esses dias a Paula, não sei se a Paula está aqui acompanhando a gente, espero que sim, hein, Paula, por favor. Mas a Paula esses dias falou uma coisa muito interessante, ela falou para mim, Jana, ela é secretária de uma das médicas que a gente atende. E aí ela comentou comigo assim, Jana, foi muito interessante a experiência que eu tive. E eu ainda não tinha parado para pensar nesse termo. Porque realmente é uma experiência. Não deixa de ser uma experiência na tua vida, né? O ato cirúrgico, enfim, as escolhas são experiências. Então ela falou assim, foi muito bacana essa experiência que eu tive. Ela falou, eu nem imaginava, por exemplo, que a fisioterapia fazia consulta pré-operatória, né? Ela falou, eu nem imaginava que tu ia perguntar essa montoeira de coisa antes de eu operar. Né, de eu fazer ela fez uma rinoplastia, ela falou, de eu fazer uma cirurgia do meu nariz, né, então o quão complexo isso já está, graças a Deus, né, e a importância disso estar dessa forma, de não ser, como tu falou, só um produto, né, vou parar de falar porque senão eu falo demais. Não, mas eu acho que tem a ver com isso, assim, o que eu desejo, o que eu tô buscando, né, eu consigo entender que para chegar no resultado que eu quero, talvez eu passe por etapas que eu não vou curtir tanto, né, a gente pode pensar nisso até na maternidade, né? Quantas mulheres a gente atende que dizem, nossa, o meu parto foi horrível e o meu parto foi muito legal. Geralmente quando o parto é muito legal e não é traumático é quando você queria daquele jeito, você teve apoio, você teve assistência, né? Não é que não teve dor, não teve sofrimento. São coisas completamente diferentes. E acho que no pós-operatório deve ser a mesma coisa. Dor tu vai ter, porque mexeu no teu corpo, né? Mas sofrimento tem a ver com a tua questão como humano. O que não está sendo, qual é a dor que não está sendo atendida ali, né? E que aí ela vai voltar bem mais forte no pós-operatório, porque tu tá mais vulnerável, né? Eu faço o atendimento ao paciente, a Jana faz a parte técnica, claro, né? E eu faço o atendimento de suporte para esse paciente, né? Tanto da parte de agenda, quanto qualquer dúvida que ele tenha, eu faço esse link, né? Essa ponte entre o paciente e a Jana. Então, é perceptível que a pessoa que tem determinadas características,
ela se comporta de forma diferente nesse pós-operatório, né? Isso é muito comum, né? A pessoa ansiosa, a pessoa que é mais irritada, né? Então isso é muito interessante, porque como ela está num momento diferente para ela não conhece aquilo, e aí que é interessante a consulta pré-operatória, né? Para ela entender como funciona todo o processo. E a gente acredita, por isso inclusive que a gente chamou, né? Um atendimento psicológico, né? Para que ela passe por esse período de uma forma melhor, né? E que ela não deixe com que essas características que ela tenha, né, as características pessoais dela, influenciem nisso, né? Porque é muito, muito característico, assim, a pessoa ansiosa, ela fez a cirurgia hoje, colocou o tape, ela já sabe que ela tem que ficar aquele tape de 5, 7 dias, no segundo dia ela pergunta, quando é que eu vou tirar o tape? Quando é que eu vou tirar isso daqui? Não é o tape, né? Ela está irritada, né? Quando é que eu vou tirar isso daqui? Né? Ela falou, olha, isso aí é importante para você, por aquilo. Ou ela já marcou um evento em 15 dias. 15? Tá sendo ainda otimista. E ela quer participar do evento em 15 dias. Ou daqui a 3, 4, né? Então é bem isso. Nós vamos ficar falando até amanhã aqui. Deixa eu ir para a próxima. Todo buscar de uma cirurgia plástica, né? Ele vem de uma queixa, né? É algo que o paciente está se queixando, que ele não gosta, que não está de acordo, né? É algo que ele identificou ali no corpo dele e que para ele não tá bacana, né? E aí a minha pergunta é assim, como que esse paciente consegue identificar, ou o que ele tem que fazer para identificar se essa queixa é algo realmente genuíno, é meu, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito com isso, né? Ou se isso começa a ser uma demanda e uma situação imposta pela sociedade, imposta pelo marido, né? Ou companheiro, enfim, né? A gente também não pode achar que cirurgia é só para mulher, né? Pelas amigas, né? Ou muitas vezes até por uma situação que a pessoa está vivendo, né? Vamos colocar uma situação clássica, que a gente vê isso também com muita frequência, né? Meu casamento não vai bem. E aí eu vou dar um recal aqui, vamos lá, para tentar resgatar o negócio, né? Então, como eu paciente, consigo identificar isso, né? O que eu preciso saber, de que forma que eu preciso me informar para saber realmente, será que eu preciso dessa cirurgia? Será que é realmente algo meu ou eu estou me deixando levar, né? Eu falo, não é nem o decidir em fazer a cirurgia ou não, mas é o momento de fazer, né? Isso tem muito a ver com autoconhecimento, né? Porque é bem complexo tu conseguir separar o teu olhar do outro que te atravessa. Por quê? Porque a gente é constituído pelo olhar do outro. É importante que a gente se perceba bonito, se perceba pertencente, a gente quer pertencer. E aí é muito complicado você conseguir entender se o que eu tô buscando é porque eu tô em sofrimento, porque aquilo me causa prejuízo, ou é porque eu não tô me sentindo amado. E uma cirurgia pode te dar essa falsa ilusão. Por que é uma falsa ilusão? Porque se eu tiver diferente, eu vou ser amado. Se eu tiver bonito, eu vou ser amado. Se eu tiver nos padrões da sociedade, eu vou ser aceito. Não, né? Mas o teu desejo de pertencer pode te levar a isso. Então, aí é que tá. Numa terapia, a gente acaba conseguindo entender. Olha, né? Tá, mas peraí. Quando tu olha no espelho, o que tu vê? Né? O que você está esperando dessa cirurgia? Eu quero voltar a ser amada pelo meu marido, mas aonde que esse olhar se perdeu? Talvez não é no corpo, né? Só que a gente acaba colocando no corpo. Por quê? Porque o corpo, de certa forma, é mais fácil de você modelar, né? É mais fácil de você moldar, porque você compra. Você tem dinheiro, você vai lá e compra. Só que isso que você está buscando, você não compra. Dá muito mais trabalho. Né? Então tem a ver com o quanto tu tá disposto a lidar com a tua queixa, né? Claro, se é, por exemplo, a menina ali dos 17 anos, ela sabia muito bem, né? Então era o nariz, né? Que causava desconforto. O problema é quando é o inverso, é o desconforto que tu coloca no corpo. A causa tá aqui, então se eu arrumar aqui, eu vou arrumar. E não é. Então, pode ser uma questão fácil, eu acho bem complexa para lidar. Mas a grande questão é essa, assim, né? É o teu desconforto, é quando tu olha no espelho, é quando tu entende que tu tá se perdendo, né?
Ou você acha que você vai ser amado, que você vai ter uma promoção, como eu já ouvi na clínica. Eu preciso... Era uma paciente mulher, ela entendia que se ela parecesse mais velha, ela perderia a oportunidade de trabalho, então ela queria parecer mais nova, né? Não é bem por aí, sabe? Então você precisa aprender a tirar um pouco dos ideais da cabeça e colocar o pezinho na realidade, para quando tu buscar uma cirurgia, tu ter menos chances de se frustrar, né? E volta aquilo que a gente falou, né? Expectativa versus realidade, né? Porque aí se cria uma expectativa imensa sobre aquilo, né? E aí volta de novo tudo aquilo que a gente já comentou, né? Daí o cirurgião que não fez o trabalho bom, né? A equipe que não deu conta de acolher e por aí vai, né? E é isso, né? Tentar trazer a realidade, né? E essa é a ideia, na verdade, desse podcast, assim, né? Não é falar o que é certo e o que é errado, não é falar que a cirurgia plástica só pode ser feita dessa ou dessa forma, não. A escolha está com o paciente, sempre esteve, né? A questão é justamente a gente informar e o paciente ter mais conhecimento para ter certeza da decisão, né? Eu acho que essa é a ideia. E aí, enfim, passamos por todo esse contexto, tentar, né, identificar, decidir. Vou realizar a minha cirurgia, né? Realizei a cirurgia, enfim, né? Estou de uma nova forma. E aí, o que eu já percebi em muitas mulheres, como eu vou me olhar? Eu já percebi mulheres, vou colocar um exemplo, mais corriqueiro, mamas, né? Eu vou fazer uma colocação lá da prótese, né? Vou fazer um aumento da mama. E aí, muitas vezes, eu já tive pacientes que se olharam e falaram, meu Deus, eu não consigo me olhar no espelho, né? Tipo, a gente não sabe. Daí né? Fisioterapeuta, nada de psicologia por aqui. Fico pensando, mas ela tá feliz, frustrada ou ela não sabe o que ela faz agora? Eu lembro que quando eu fiz, né, eu era uma pessoa que eu não tinha nenhum volume de mama, né? E era a coisa que eu mais queria na minha vida, era colocar o tal do silicone, né? Na minha época a gente falava assim, vou colocar silicone. Então, eu lembro que quando eu me preparei pra isso, assim, era o que eu queria, é exatamente o que a gente tava falando, né? Tipo, era uma coisa que me incomodava desde a minha adolescência, né? Porque eu usava blusa e eu e um menino era a mesma coisa. Né? Então era algo que realmente me incomodava muito. E quando eu coloquei, eu lembro que na primeira noite eu acordei com a mão na mama. Porque eu tava apavorada, eu falei, mãe, eu sonhei que tinha aberto o ponto e que o silicone tinha escorrido, né? Tipo, como se fosse dessa forma. Mas era a minha preocupação. Então, assim, eu me olhava e eu falava, meu Deus, que maravilha, né? Era isso que eu queria. Eu tava muito certa que era aquilo e eu conseguia me enxergar no espelho e eu tava me amando. Aliás, eu já nem lembrava quem era a outra Janaína, né? Era uma coisa muito assim. Mas hoje eu percebo algumas mulheres que elas se deparam no espelho quando estão fazendo atendimento aqui comigo e elas ficam... Meu Deus. E aí eu fico com medo até de perguntar, tá, mas tu tá feliz, não gostou do resultado, gostou? Então, assim, como né, o que é isso? O que é essa dúvida, esse eu não consigo me olhar, eu não me identifico, né? Como que a psicologia pode nos explicar isso? Porque, sinceramente, eu não consigo entender muito, né? A pessoa foi buscar aquele sonho e, bem no fim, ela não tá se enxergando naquele corpo novo, digamos assim. Uhum. É porque tem o estranhamento, né? Então, a gente tem que fazer um luto do corpo antigo para receber o corpo novo. Porque a gente estava olhando no espelho sempre aquele mesmo corpo e, de repente, não é mais aquele. Então, causa um estranhamento, né? Isso é natural. A grande questão é, eu conseguia visualizar esse corpo antes, né? Porque olha o que tu tá falando, né? Tu sempre quis. Por quê? Porque tu já te via assim. Então, o teu corpo antigo, tu conseguiu fazer um luto dele de uma forma muito tranquila, né? Por quê? Porque tu não queria mais aquilo, tu nem te via mais assim, né? Então, tem essa questão, assim, como que tu tava te vendo antes, né? Que imagem que tinha na tua cabeça que tu tava buscando? Porque tu vai precisar fazer um luto do teu corpo antigo para poder receber o novo, né? Porque é um novo corpo, é uma nova imagem, é um corpo estranho dentro do teu corpo. Então, tu precisa de um tempo para poder se acostumar com isso, mas principalmente essa questão, assim, como que estava desenhado isso em ti antes? Quanto tempo tu desejou isso? Por que tu desejava? Desta maneira que tu desejava, né? O que você sabia, né, a respeito disso, né? Então, tem um pouco de todas essas questões.
Mas basicamente você precisa fazer um luto, né? Aquele antigo corpo não existe mais. E aí entra as questões psicológicas. O que meu não existe mais aqui? Né? O que essa prótese nova fala a meu respeito? Né? O que eu quero mostrar para o mundo? Ou daí no caso das mulheres que ficam com vergonha, o que eu não quero mostrar? O que era para ser só aqui, agora que é real, eu fiquei com receio porque talvez eu não quisesse mostrar, talvez eu quisesse só manter isso em fantasia e tornei real e agora eu não sei o que fazer com isso. Nunca tinha pensado por esse ângulo. Né? Isso é muito interessante, assim. E aí entra, né? Não tá no script, mas tu falando isso, eu fiquei pensando em outra situação. Muitas vezes eu também percebo a preocupação das mulheres em relação ao companheiro, né? Tipo, poxa, será que ele vai gostar? Será que não ficou exagerado? Né? Vamos falar agora estamos falando de prótese, de mama, vamos falar sobre isso. Será que ficou exagerado? Será que meu marido vai achar isso vulgar? Será que... Né? Então, é mais complexo o negócio, né? Eu tive uma paciente recente que ela fez ela tirou um pouco de mama e colocou prótese, né? Pra ajustar tamanho e tal. E quem decidiu o tamanho foi o pai dela. E ela é casada? Oi? Exato, né? Então, o quanto que às vezes... Essa eu nunca tinha escutado. Não foi? Não, essa eu nunca tinha escutado. Então, é estranho, assim, porque quem acha que tem direito de decidir sobre o seu corpo? Porque o corpo é seu, né? Então, é você que tem que estar satisfeita com o resultado, não, no caso, o seu pai, né? Ou o seu companheiro. Lógico, quando a gente tá, né, no relacionamento, a gente quer agradar a outra pessoa. Mas, principalmente, vem a minha questão com o meu corpo, porque... Por que a outra pessoa tem que gostar mais do que está em mim do que eu mesma, né? Eu não sou um objeto para agradar outra pessoa. E aí entra também, né, algumas situações, assim, é importante conversar, é importante dialogar, né, é aquela velha história, você está num relacionamento, né, você vai conversar com a pessoa, olha, eu acho que, né, vai ficar bom, não vai, enfim, vulgar ou não, e aí também não só a relação de casal, mas às vezes uma relação... que o paciente estabelece com o próprio cirurgião. E eu acho de uma responsabilidade gigante, porque eu já cheguei, por exemplo, em sala, para falar, enfim, tá ali fazendo, né, a colocação da prótese, quanto que a paciente optou em fazer? Não, ela deixou a escolha na minha mão. Tipo, o que a doutora ou o doutor vai achar harmônico. Olha a importância disso, né? O quanto isso precisa ser conversado na consulta, né? E aí a gente tem, né? Eu posso falar da minha experiência, graças a Deus, né? Eu trabalho com profissionais, assim, que são realmente... Eu encho a boca para falar, eu falo sempre para elas, né? Tenho muito orgulho de poder trabalhar com elas, porque são realmente éticas, né? Assim, pensam no ser humano, nessa questão da conversa, do diálogo. Eu, por exemplo, já atendi pacientes de cirurgiões de fora da cidade, em que o cirurgião escolhe, não tem muito assim né, porque é um questionamento que a gente faz, né, quanto que você vai colocar, tal, até para eu poder anotar no prontuário e tudo do paciente, né? Não sei ainda, porque é o cirurgião que vai decidir, né, então assim, olha a importância disso, dessa informação para as pessoas, para os pacientes, assim, é isso que tu tá falando, né? Não é algo que tem que ser conversado. Claro, o cirurgião, ele é técnico, ele vai saber o harmônico, né? Às vezes a pessoa chega lá e fala, eu quero colocar 400, ela vai falar, olha a tua altura, criatura, né? Então, assim, ela é técnica, né? O cirurgião é técnico para falar, mas o quanto isso precisa ser conversado para que a gente possa entender o processo, né? É que eu acho que tem uma diferença entre ética e invasão. Ética é o que é harmônico, que teu corpo não suporta, não comporta, né? Outra coisa é eu achar que eu tenho o poder de decidir quanto que tu vai colocar, né? Então, eu acho um pouco... Para a pessoa que vai fazer, ela tá deixando uma decisão extremamente importante na mão de uma outra pessoa que não te conhece e principalmente que não vai estar na tua pele. É você que vai viver com isso depois. É você que tem que decidir, né? Como tu falou, o médico, ele pode, né? O médico, o cirurgião, enfim, a tua equipe pode te orientar. Mas essa é a função de uma equipe, te orientar. É você que tem que saber o preço que tu vai pagar, e eu não tô falando de dinheiro. É o preço que tu vai pagar pela escolha que tu faz, né? Senão depois tu vai responsabilizar qualquer um.
né? Porque não foi você que escolheu, né? Então eu acho que é um pouco por aí, assim. Pergunta até de um homem falando sobre isso. Vocês falando sobre esse não se enxergar e como se enxerga. A cirurgia de prótese mamária, até né, a Jana, por ter atendido já muito paciente, pode até, acho que, responder melhor. Tu percebe isso mais em cirurgia de prótese mamária? Essa questão do paciente não se ver, não se enxergar, às vezes, ou ficar muito assustado por ser, enfim... Não, até a Pri perguntou para mim antes de a gente começar aqui a live, né, quais eram as cirurgias que mais aconteciam e tal. Há um tempo atrás a gente tinha muito isso, né? Era meio que assim, agora é a vez da prótese. Todo mundo queria aumentar. Agora é a vez da rinoplastia. Não, hoje tá muito diverso isso, né? Então tu não tem mais aquela coisa assim, eu atendo muito isso, né? A gente acaba atendendo muito, né? Assim, muito de todas as técnicas cirúrgicas. E não, que interessante, né? Não é só. Eu já me deparei com pacientes, por exemplo, de abdominoplastia. Que elas, né, a abdominoplastia tem uma certa incisão, um certo corte que ele é significativo, é uma cicatriz maior. Então o paciente ele precisa realmente estar muito preparado para aquilo, né? E eu já me deparei com pacientes que olharam e falaram, e o que eu vou fazer agora com essa cicatriz? Né? E aí a resposta já foi bem rápida, assim, vou fazer uma tatuagem. Para cobrir. Isso. Né? Então tu percebe que aquilo ali não foi falado, não foi explicado, né? Não foi comentado sobre, não foi preparado esse paciente. Ok, né? Eu não quero um abdômen com uma diástase como eu tenho, eu não quero. Mas ok, você quer trocar isso por um corpo melhor, mas vai ter uma cicatriz, né? Então isso não foi falado, não foi preparado. Então não é só a questão da prótese em si, né, mas outras cirurgias também. Eu acho que a que menos eu escuto é a rinoplastia. A rinoplastia todo mundo se ama. Assim, tipo, todo mundo olha e fala assim, que ótimo. Tipo, nossa, tô amando. Né, normalmente faz a rino e coloca os micropórios ali, eles ficam 2, 3, 4 semanas, né? Então, na verdade, a pessoa tem uma percepção do nariz e não tem, né? Porque tá aquele monte de micropório ali e tal. E aí, normalmente, a fala não vejo a hora de tirar isso aqui pra eu poder realmente ver o meu nariz, mas assim já tá maravilhoso, né? Às vezes a pessoa tá ainda inchadinha e tal, mas assim já tá lindo, né? Então é uma das cirurgias que eu acho que eu nunca escutei a pessoa falar assim, não gostei do que, né? Eu não estou me enxergando nessa nova fase, digamos assim. Não tá até no script, acredito eu que não esteja ali no script, mas uma situação também que acontece muito é o paciente ele querer esconder das pessoas que ele realizou isso, né? Então, pode ser que a cicatriz seja uma forma dele, isso aqui vai mostrar para as pessoas que eu fiz. Mas acontece muito assim, a pessoa ela não quer que as pessoas saibam o que ela fez. Ela quer provavelmente que as pessoas achem que aquilo lá foi de forma natural, que ela sempre foi assim, né? Então, tem paciente, por exemplo, que fez já, para falar de forma mais casual, né? A lipo de papada, por exemplo, e que vinha com chale enrolado e fechava o corpo inteiro e botava tudo assim, né, para que as pessoas não vissem ela, assim, né? Então, assim, ela estava esperando aquilo ficar no resultado final para ela poder voltar para o mundo, assim, porque ela não queria aparecer e não queria... E já tem outras pessoas que não, que elas vão até pro Instagram fazer stories, olha aqui, tô aqui, assim, e é assim que funciona, isso aqui não ficou bom, isso aqui ficou bom, e se expõe tranquilamente, né? Isso é muito engraçado, assim, né? As pessoas, elas querem fazer uma cirurgia, mas elas não querem que as outras saibam que... Vamos, então, nos colocando para o fim dessa entrevista, né? Nossa última perguntinha. Poderia ficar aqui horas falando, né, a respeito disso, e a gente vai ter com certeza outros episódios que eu quero que tu participe pra gente falar de forma mais específica sobre um determinado assunto, né, mas vamos lá, vamos pra última pergunta, depois a gente faz os agradecimentos finais aí.
o que eu escuto sempre dos pacientes, né? A cirurgia plástica é um sonho. Eu tô sonhando com esse processo. Eu quero colocar a minha prótese de silicone. Eu quero uma abdominoplastia. Eu quero fazer a lipoaspiração. Esse é o sonho da minha vida. Eu sempre quis. A gente escuta isso muito na consulta pré-operatória, durante todo o processo da reabilitação, né? A gente escuta muito isso. E ao mesmo tempo que eu escuto isso, eu muitas vezes me deparo com o paciente não querendo passar pelo processo, o que nós falamos um pouquinho lá no começo, né? Então, assim, tu vê que é o sonho da vida dele, que foi o que ele sempre quis, o que ele sempre almejou, né? E muitas vezes ele foi lá, conseguiu fazer. E aí, quando chega o processo que ele precisa passar, né? E aí agora eu vou falar especificamente dos meus pacientes, né? Que a gente informa, a gente fala o que vai acontecer, né? Eu explico tecnicamente as fases da cicatrização. Mas a ideia não é dar aula para o paciente, não é isso. A ideia é fazer com que ele entenda que não é que ele não vai fazer a cirurgia hoje e daqui a uma semana ele vai estar maravilhosamente bem desfilando com aquele vestido lindo que ela sonhou em desfilar. E que também não é o fim do mundo, que ela vai ter que se cobrir toda e vai ficar com dor, como era antigamente, vai ficar roxa da cabeça aos pés. Então, a ideia é sempre isso, mostrar o processo, né? Que já modernizou muito, já se atualizou muito. Hoje as técnicas, tanto cirúrgicas quanto da reabilitação pós-operatória, são outras. Mas existe um processo que é fisiológico, eu sempre falo isso pro meu paciente, né? A gente pode dar uma boa condição do processo acontecer, mas a gente não pode acelerar, né? Eu não gosto de usar esse termo, a gente vai acelerar o teu resultado, né? Normalmente o cirurgião, a alta dele é com 6 meses ou 1 ano, porque um ano é quando finaliza a última fase de cicatrização, que a gente chama de fase de remodelamento, né? E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque o que eu vejo? O paciente o sonho da vida dele, foi tudo que ele sempre quis e ele não consegue passar pelo processo. E ele quer o resultado antes, e ele não consegue usar a cinta, e ele acha um saco ter que usar a meia de compressão, e ele, enfim, queria usar uma calça jeans apertada, e eu falo, não pode, tem que ser um vestido soltinho, porque senão vai marcar a área da lipoaspiração. Ele queria ir pra piscina tomar sol, né? Ele quer viajar, ele quer ir no casamento, porque eu sou a madrinha de casamento, e em 30 dias eu tenho que estar, não é? Eu tenho que estar. Então, assim, ele não quer passar por esse processo, pro sonho que ele sempre quis, né? E aí, eu quero que tu deixe um recado, assim, final, de um modo geral, né? O que tu, Priscila, como psicóloga, como profissional, falaria para esse paciente que vai passar por um processo, né? Que já passou por um processo, ou está nesse processo, né? O que tu diria para esse paciente? O que ele precisa entender para chegar nesse sonho que ele tanto idealizou? Uhum. Tu falando, me lembro de uma paciente que uma vez chegou no consultório muito aflita, assim. Ela falou, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu tenho um bebê de 1 mês e eu quis muito a maternidade, né? Eu sonhei com a maternidade. Como assim você sonhou? Eu sonhei, a gravidez foi assim, assim, assado. E aí? Não, mas é diferente. É diferente. O que é diferente? Não, é porque no meu sonho... Então, é isso, né? Então, lembrei dela por quê? Porque a maternidade é um tapa na cara nessa questão do sonho, né? Muito! Quem é mãe, levanta a mão! Não é? Por quê? Porque, como eu sempre brinco, assim, porque esfrega em ti toda a tua expectativa, né? E do que é real. Que não é melhor nem pior. É muito diferente do que tu imaginava que fosse, né? E uma cirurgia, entendo que tem essa mesma percepção, assim, tudo bem, é o teu sonho, mas me fala desse sonho, né? Por que você sonhou tanto com isso? E o que tu tá disposto a fazer para chegar no teu sonho? Porque tem muito dessa questão. O que tu tá disposto a fazer, né? Para que você entenda o processo que tu vai passar, né? E principalmente de entender que, muitas vezes, para que você tenha o resultado que você quer, você vai ter que se perceber no caminho. O que está acontecendo contigo nesse processo? O que tu está aprendendo sobre o teu corpo no processo? Porque tu falou da questão biológica e tem a questão psicológica também. É o reconhecimento de um novo corpo. É o reconhecimento de uma nova forma de usar o teu corpo. Novas roupas que tu vai usar. E às vezes até uma identidade diferente do que tu tinhas antes. Então é muita coisa para um curto espaço de tempo.
né? E de entender que o resultado só vai ser do jeito que tu tá imaginando e sonhando se tu entender que tu precisa estar no processo e que o processo é teu e ninguém vai passar por ele, por ti, né? Então, acho que é o melhor recado que eu poderia dar para alguém nesse momento. Alguma colocação? Não, nenhuma. Quem falou foi a psicóloga. Então é isso. Algum questionamento? Nada. O pessoal tá tímido? Normalmente nas lives o pessoal enchia de depois, perguntas. Isso é a primeira. Depois eu vou falar sobre isso também, sobre, né, que a gente vai, conforme a gente vai passando aí pelos podcasts, a gente vai melhorando, né? Esse primeiro podcast, a gente não fala que é um piloto, né? Mas ele tendo ajustes, já está valendo, ele já está valendo. Mas tem um ano já que a gente está aqui, escrevendo entendeu? negócio, então tá não é. Mas não, a gente. Mas ele, claro, tem ajustes. Mas né? a gente. E o ajuste ele não é nem técnico, né? Ele, na verdade, ele é muito um ajuste pessoal mesmo, né? Que a gente vai se soltando mais. Às vezes a gente tem esse podcast um pouco como entrevista, né? Mas a Jana já está acostumada mais com as redes, a Priscila também. Já tô me sentindo já. Eu fico sempre por trás dos bastidores. Tu tá aqui, ó. Rígido, né? Não nem que eu seja muito flexível, mas que sabe o que faltou? Faltou o cavaquinho. Se eu tivesse botado o cavaquinho aqui do lado dele, ele já tava solto. Não, pior, ia ser pior. Na próxima pode ser, para finalizar com música. Né? Mas a gente vai, então, né, finalizando agora, agradecendo mais uma vez, agradecendo todo mundo que está acompanhando aqui no Instagram, né? Vamos melhorar a parte de áudio para a próxima do Instagram, para que o pessoal possa, assim, mais ter contato conosco aqui ao vivo. Agradecer quem está assistindo agora no YouTube também, né? Esse primeiro podcast. Agradecer mais uma vez o Christopher, que cuida aqui das nossas redes sociais. Tá? Agradecer o Abel e o Daniel, da Boeing Media. Muito obrigado. Depois a gente vai colocar o nome desse todo o pessoal aqui nas descrições aqui também do vídeo no YouTube. Os patrocinadores, quais são? Não, calma ainda, é o primeiro ainda, né? Calma. Patrocinador é a Stipe pós-operatório Blumenau, por enquanto. Por enquanto, né? Por enquanto. Por favor, quem quiser patrocinar aí, o pessoal, estamos abertos a diálogo. É verdade. Vamos dialogar, né? Queria agradecer agora a Priscila, né, por estar presente aí no nosso primeiro podcast. A Jana, quando a gente estava falando sobre isso, ela bateu muito na tecla, bateu muito no teu nome, né? A gente já fez um evento aqui na clínica também, que a Priscila se fez presente, que foi muito bacana. Então a Jana falou assim, qualquer coisa que a gente vai fazer, vamos falar com a Priscila, porque é muito interessante, né? Para frente a gente pensa em algumas questões profissionais também. Não abre assim para todo mundo. Só para quem está vendo. E a gente depois a gente quer colocar também, né, mas que tu possa falar também um pouco sobre a tua clínica agora, nessa despedida, né, nesse encerramento, mas a gente também vai colocar isso na descrição, enfim, também, né, o contato da Priscila, para que vocês possam também aí fazer agendar a sua consulta com ela também, quem quiser, né, por favor. Então eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite desse primeiro podcast e que tu possa deixar as considerações aí para quem está assistindo. Muito obrigada. Foi muito bom ter vindo conversar. Foi mais leve, né? A gente estava imaginando, né, que seria assim leve, então muito obrigada. Bom, e quem quiser fazer, né, consulta na Alcance, a gente faz toda a parte de avaliação psicológica, né, avaliação para cirurgia plástica, né, todas as cirurgias também. E a gente tem outras psicólogas que atendem outras demandas, né? Tem psicólogas que atendem a demanda escolar, demanda infantil, né? Então, a clínica tem vários profissionais para atender outras demandas também, né? Além de carreira e a própria psicanálise, né? Então, depois eu deixo o contato da Alcance para quem quiser entrar em contato. Muitíssimo obrigada, né? É sempre bom estar contigo. Nosso primeiro encontro aqui naquela ideia do Dia das Mães ali já foi super bacana. Quase um ano, né? Maio tá aí já. Né? E que bom poder contar contigo de novo. Estamos também à tua disposição. Quando tu precisares, a Stipe está à tua disposição, né? E para qualquer coisa. E teremos com certeza novos episódios, né? Porque tem assunto aí demais pra gente conversar.
E muito em breve teremos novidades, né? Teremos novidades. Agora essa conversa é de bastidores. Muito obrigada para todos vocês. Obrigada para quem está nos acompanhando pelo Instagram, né? Obrigada aí. É para olhar aqui? Muito bem. Muito obrigada ainda. Eu não tô acostumada ainda assim tão profissional, né? Muito obrigada a quem nos acompanha, aos meus queridos pacientes, aos cirurgiões que eu atendo. Muitíssimo obrigada pela confiança do nosso trabalho. Estarão aqui também, né? Eles nem sabem ainda disso, mas serão convidados para sentar. Nós vamos começar a dar nomes, né? O sofazinho preto da Jana. Vai começar, né, a ter aí entrevista com outros profissionais, vai ser muito bacana, espero que todos curtam. E a gente também está muito aberto, por favor, as sugestões, né, comentem, falem o que vocês querem escutar, ouvir temas e sugestões aqui mesmo, né, do negócio em si acontecendo aqui. Fechou? É isso, galera. Beijo no coração, boa semana para todo mundo. Agora terminar de tomar o vinho e comer o queijo, né? E comer o queijo, que seja uma semana abençoada para todos. Beijo, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar. É isso aí. Vamos que vamos. Próximo podcast em maio. Ainda não tem data, mas a gente vai definir rapidinho isso daí e divulgar pra vocês. Beijo.